Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nossa meditação no Evangelho de João. E nós estamos meditando capítulo a capítulo, versículo a versículo. E nós estamos no capítulo 8 e hoje nós vamos entrar no versículo 21 até o versículo 30, aonde Jesus defende a sua missão e também a sua autoridade. E diz assim: outra vez Jesus lhes falou dizendo: eu vou embora, e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado, pois para onde eu vou, vocês não poderão ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. E Jesus lhe disse: vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo e eu deste mundo eu não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram: quem é você? E Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas eu tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, isso tenho dito ao mundo. Eles não entenderam que Jesus estava lhe falando do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. E aqui, então, estamos nós, mais uma vez, vendo Jesus defender a sua missão e a autoridade que ele recebeu do Pai. Ele mostra, então, o seu perfeito conhecimento a respeito do futuro nessas passagens. Ele avisou os seus críticos de que ele ia retirar-se, referindo-se não apenas à sua morte e o seu sepultamento, mas à sua ressurreição e à sua ascensão aos céus. O povo judeu continuaria a procurar o Messias, não reconhecendo que ele já os visitara e que eles o haviam rejeitado. Por causa da sua rejeição, eles pereceriam no seu pecado. Aqui o pecado, esta palavra pecado, é singular, é no singular do grego. Isso significa que eles seriam impedidos para sempre de entrar no céu, para onde o Senhor iria. É uma verdade solene. Aqueles que se recusam a aceitar o Senhor Jesus não têm nenhuma esperança do céu. Quão horrível é morrer nos próprios pecados, sem Deus, sem Cristo e sem esperança eternamente. Já o versículo 22, os judeus não entendiam que o Senhor falou de voltar ao céu. O que ele tinha em vista ao retirar-se? Será que queria dizer que escaparia da sua conspiração para matá-lo, suicidando-se? Era estranho que assim pensassem, pois se ele fosse suicidar-se, não haveria nada para impedi-los de fazer o mesmo e segui-lo na morte. Mas esse era somente um outro exemplo das trevas da incredulidade que estava no coração desses homens. Parece admirável que pudessem ser tão fracos e ao mesmo tempo tão ignorantes a respeito daquilo que o próprio Salvador que eles esperavam estava dizendo. Sem dúvida, pensando na insensata referência deles ao suicídio, o Senhor lhes disse que eram de baixo
Isso significava que tinham uma perspectiva muito baixa das coisas. Eles não poderiam subir acima das coisas, do tempo e dos sentidos. Não tinham compreensão espiritual. Estavam cegos espiritualmente. Em contraste, Cristo já era de cima. Seus pensamentos, suas palavras e seus atos eram do céu. Tudo o que eles efetuaram tinha sabor desse mundo, ao passo que a vida inteira do Senhor revelou que ele veio de um lugar mais puro que este mundo. Muitas vezes Jesus ele faz uso de repetições, e aqui mais uma vez ele avisou solenemente de que morreriam nos seus pecados. Se firmemente se recusassem a crer nele, não haveria outra alternativa. Além do Senhor Jesus, olha, não há meio de se obter perdão dos pecados. E os que morrem com pecados não perdoados não poderão entrar no céu no final. Literalmente se lê aqui: se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Vemos nas palavras eu sou outra afirmação da divindade do Senhor Jesus. Depois de eu sou, subentende-se que a palavra ele ou sou ele, embora não soe isso no original. Os judeus ficaram completamente perplexos com os ensinos do Senhor Jesus. Eles lhe perguntaram quem era ele. Talvez falassem até com sarcasmo, como dissessem: quem é o Senhor? O que esse Senhor pensa que é para poder falar conosco dessa maneira? Ou talvez estivessem realmente ansiosos para ouvir o que ele diria acerca de si mesmo. Mas a sua resposta foi notável. Exatamente o que tinha dito o tempo todo. Ele era o Messias prometido. Os judeus ouviram isso frequentemente, mas o coração deles endurecido se recusava a se curvar a essa verdade. Talvez seu coração esteja nesta mesma posição, endurecido, se recusando a curvar-se a esta verdade. Entretanto, aqui a resposta pode ter um outro significado. O Senhor Jesus era exatamente o que ele pregava. Ele não falava uma coisa e fazia outra, ele foi a incorporação viva de tudo aquilo que ele ensinava. Sua vida era o próprio ensino. Sua vida correspondia ao seu ensino. O significado já do versículo 26 não é claro. Parece que o Senhor dizia que havia muitas coisas adicionais que ele poderia dizer e julgar a respeito desses judeus incrédulos. Ele poderia expor os pensamentos e os motivos maus do coração deles. Porém, ele obedientemente falava somente as coisas que o Pai lhe permitia falar. E visto que o Pai é verdadeiro, ele é digno de crédito e de ser ouvido. Os judeus então não atinaram nesse ponto que ele lhe falava de Deus Pai. Parece que a mente dele se tornava cada vez mais ofuscada com o passar do tempo. Antes que o Senhor Jesus, ele declarou ser o Filho de Deus, reconheceram que ele alegou igualdade com Deus Pai. Mas agora ele não estava fazendo isso. Outra vez Jesus profetizou o que aconteceria, primeiramente. Os judeus levantariam o Filho do Homem. Isso se refere à sua morte por crucificação. Depois disso, saberiam que ele era o Messias. Saberiam pelo terremoto, pelas trevas, mas acima de tudo, por sua ressurreição corporal dentre os mortos. Note com cuidado as palavras do Senhor. Então, quando ele repete, sabereis que eu sou. Aqui, mais uma vez, a palavra ele não está no original. O sentido mais profundo disso é: assim sabereis que eu sou Deus. Então entenderiam que ele não fez nada de si mesmo, isto é, porque é sua própria autoridade. Antes, ele veio ao mundo como o dependente, falando somente aquelas coisas que o seu Pai lhe ensinara a dizer. Concluindo,
O relacionamento do Senhor com Deus, Pai, foi muito íntimo. Cada uma dessas expressões foi uma asserção, foi uma da sua igualdade com Deus. Durante todo o seu ministério terreno, o Pai estava com ele. Em tempo algum, Jesus ficou só. Em todos os tempos, ele fez as coisas que foram agradáveis a Deus. Essas palavras só poderiam ser faladas por um ser impecável. Ninguém nascido de pais humanos poderia proferir verdadeiramente essas palavras: eu faço sempre aquilo que agrada ao meu Pai. Muitas vezes fazemos as coisas que agradam a nós mesmos. 90% das nossas ações são para agradar a nós mesmos. Às vezes somos instigados a agradar aos nossos amigos, mas somente o Senhor Jesus ficou completamente ocupado com o desejo de fazer as coisas que eram agradáveis ao seu Pai. Dito essas coisas maravilhosas, Jesus descobriu que muitos professam crer nele, sem dúvida. Uns tiveram fé genuína, outros provavelmente dispuseram-se a prestar serviço superficial ao Senhor. E você? O que você tem feito para agradar o seu Deus? Que coisas agradáveis você tem feito para o seu Senhor? Medite nisso. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!